That was the angel of the covenant, none other than our Lord Jesus Christ. Os feitos do Senhor na vida do irmão William Marion Brana. Deus abençoe você, uma boa noite para todos. É um prazer ter você aqui com a gente em mais esse episódio, né, irmão Edson? Sim, irmãos, aqui ó, os feitos do Senhor na vida do profeta William Marion Brana. Estamos aqui para mais uma bênção. Amém. Agora olha só, Paulo lá no livro de 2 aos Coríntios, no seu capítulo 5, verso 14, ele disse assim: porque o amor de Cristo nos constrange. E aí eu quero chamar a vossa atenção para uma coisa. Irmão Edson, dá para responder para a nossa audiência o que seria o amor de Cristo nos constranger? Perfeitamente, irmão Ezequiel. É o amor que faz com que nós vivamos intensamente para o Senhor Jesus Cristo. Ele nos condiciona, ele nos obriga, né? Vamos falar assim, automático, né? Você é tão maravilhoso o que o Senhor Jesus Cristo nos fez, nos amando, né? Com um verdadeiro amor divino, irmão Ezequiel. De forma imerecida, né? Nós não merecemos nada. Agora, se você vive para Deus no automático, significa que Deus está em ti, o amor dele está em ti. Certo. Se o amor de Cristo está em você, então você tem o amor divino vivendo em você? Amor divino. Amém. Dentro desse coraçãozinho. Dentro desse coração. Pequenininho. Tem um lugarzinho, irmão Ezequiel, aqui, ó, que cabe esse grande amor de Deus, né? Que a gente projeta, né? Amém. Agora é o seguinte, esse amor divino estava ali no coração do profeta William Marion Brana. Sim, com certeza, hein? Nesse episódio, né, que vamos contar hoje, eu não posso ficar falando muito. Nesse episódio que vamos contar hoje, o irmão Brana projetou esse amor divino que estava aqui, ó, vivendo dentro dele. Porque só o amor divino que daria aquele tipo de resultado que vamos te contar. Agora, eu vou perguntar aqui para o nosso amigo, o nosso companheiro aqui de trabalho, irmão Edson. Sim, irmão Ezequiel. Conta para essa audiência quem que vai contar essa história hoje. Muito bem, irmão Ezequiel. Quem nos contará essa história é o nosso irmão Jairo Leal, de Guaíba, Rio Grande do Sul. Amém, irmão Jairo Leal. Conta pra gente em que se baseou esse amor divino ali do profeta William Marion Brana. Olá, boa noite. Deus abençoe, irmão Ezequiel, irmão Edson. Eu estou aqui para relatar uma história que aconteceu com o profeta William Marion Brana. Essa história é uma história de amor, de fé e de perdão. Eu quero compartilhar com todos essa história que vou contar agora para vocês e que sirva de grande bênção para todos que estão nos ouvindo, nos escutando nesta tarde, nesta noite. Quando o irmão Brana, ele se lembrou de um amigo e ele estava indo para um lugar para colocar uns peixes ali, no lugar de caça e pesca, onde ele trabalhava. Então a história nos conta que ele estava indo em direção àquele lago para largar aqueles peixes e estava indo. E quando ele chegou lá, de repente ele se lembrou de um amigo, do irmão que estava enfermo e ele precisava muito visitar aquele irmão. E ele voltou. Então ele voltou da sua jornada e pegou um atalho, uma parte por mais perto. Ele quis ir por mais perto. E ele chegou na sua caminhoneta e deixou ali sua arma em cima do banco. E ele caminhou em direção àquele campo. Nós chamamos aqui no sul de potreiro, um vasto campo ali. E ali estava aquela cerca grande. E ele pulou por cima da cerca e continuou andando rumo à casa do irmão que ele ia para orar. O irmão estava enfermo.
e ele estava indo para fazer esta oração, cantando talvez um hino, somente crer, tudo é possível, o grande curador. Ele ia sussurrando este hino. Então, quando ele estava a uma distância meio longe da cerca, assim, tinha uns arbustos, uns matos e um carvalho ali mais ou menos de 3 metros de altura e vários arbustos ali que formavam tipo um mato assim. E ele ia caminhando ali, quando de repente um gigantesco touro se levantou e bufou e veio em direção dele para o matar. E era um touro muito bravo, mal-humorado e que já tinha matado um vigia da fazenda. Era um touro assassino, portanto. Então ele estava ali sem saber o que fazer. E ele pensou que ia morrer. E o irmão Branham se lembrou que tinha uma arma, mas ele havia deixado no carro, no banco do carro. Ele poderia ter matado o touro e depois acertado o prejuízo, o valor com o fazendeiro, com os burques. E o touro também era de competição. Ele via as pessoas e já queria atacar. Então ele continuou caminhando até ali e viu aquele animal vindo em sua direção. Quando ele bufou e assim raspou as patas no chão, cavou e veio com tudo para cima do profeta para matá-lo. Então veja o que aconteceu. Algo tocou em seu coração do profeta e ele imediatamente, quando o touro estava se aproximando dele para o matar, ele queria morrer de uma maneira digna, diz a história. E ele não ficou com medo. Ele deixou todo o medo de lado. Ele pensou no amor divino, porque esta história é baseada no amor divino, na fé e no perdão. E aquele touro veio com velocidade para cima dele. E quando o touro chegou perto, ele não teve assim o que pensar muito. Então quando o touro estava perto, ele disse ao touro estas palavras que eu vou relatar agora. Ele falou assim: ó criatura de Deus, eu sou um servo do Senhor e estou indo para orar pelo meu irmão doente. Eu sinto muito por tê-lo incomodado. No nome de Jesus Cristo, deite-se. E o touro refreou as suas patas imediatamente e parou na frente do irmão Branham, a 1,5 metro de distância, e fez a volta ali assim e deitou. E o irmão Branham ficou surpreso com aquilo. Ele não esperava aquela reação do touro, mas Deus estava com ele. E eu creio que quando Deus está conosco, muitos milagres acontecem. Assim é Satanás muitas vezes conosco. Ele nos ataca, pensa que pode fazer alguma coisa contra nós, os filhos de Deus, e Deus levanta a sua mão e diz: esse não, esse é o meu filho, eu estou cuidando dele. Glória a Deus. O irmão Branham, depois desse fato que aconteceu, ele se levantou e o touro estava ali deitado, manso, tranquilo, e ele continuou a viagem dele em direção ao irmão. E veja bem que Deus tem um propósito para tudo. Ele poderia estar com a arma dele ali, mas ele deixou na caminhonete a arma e saiu desarmado, com a consciência tranquila, porque ele ia fazer um bem para um servo de Deus. E nós temos também que muitas vezes nos desarmar dos espíritos errados quando nós queremos fazer alguma coisa para Deus, dentro da sua vontade.
e nos render a Deus, diz a Bíblia, de corpo, alma e espírito. Irmãos, a história conta que o irmão Branham se levantou e o touro estava deitado, olhando para ele, mas sem reação, porque eu creio que o anjo do Senhor estava ali naquela hora para os guardar e proteger, assim como Deus faz conosco também, nos guarda e nos protege. O irmão Branham levantou, saiu caminhando passo a passo e depois ele ficou pensando, meditando naquele quadro ali, como aquilo tinha acontecido, como aquilo teria acontecido e nada aconteceu com ele. E ele ficou por dias ali pensando naquilo ali. Então, a história é esta. O irmão Branham, ele fez a parte dele. E Deus também fez a parte dele. Então, nós devemos nos humilhar e ir em direção ao problema para enfrentar. E Deus estará conosco nesta jornada. Irmãos, esta história aconteceu com o nosso profeta William Branham. E Deus sabe que isto é verdade, o que ele falou. Nós temos que ter amor, temos que ter a fé. Quando nós precisarmos da fé, no momento certo, Deus vai agir. E amar e perdoar. Que Deus abençoe a todos. É com você, irmão Edson e irmão Ezequiel. Deus abençoe. Muito bem, irmão Jairo Leal. Mas que bonita história, né, irmão Edson? Linda, maravilhosa. O irmão Jairo Leal tava bonitão também ali, né? Alinhado, hein? Alinhado, gravatinha, terninho. A turma não é mole, não. Não. Mas é isso aí, irmão Jairo Leal nos contou essa história aí do touro. Irmão Edson, o que foi aquilo? 1,5 metro de distância aquele touro sentou. Você viu só, irmão Ezequiel? A grande lição que nós tiramos aí, irmão Ezequiel, quando o amor divino é projetado, a graça soberana toma controle. Toma o controle. Entendeu? E isto o profeta vivenciou. Porque senão, do contrário, aquele touro robusto ali Estraçalhava ele. É verdade. Tá aí uma bonita lição no episódio de hoje, que foi essa contada aí do irmão Jairo Leal aí, sobre quando aconteceu esse episódio com o touro. Que você possa ter aproveitado aí essa história de hoje e acompanha, né, irmão Edson, nós nos próximos episódios, né? Exatamente. Não esqueçam de dar aí o joinha. Deixe seu joinha. Compartilhar, né? Compartilhe com suas redes. Vai ser abençoados. Amém. Você Amém. vai transmitir bênçãos para outras pessoas. Verdade. Fique conosco e acompanhe a gente nos próximos episódios dessa série que estamos contando. Os feitos do Senhor na vida do profeta William Marion Branham. Até lá. Até lá.